7 das 10 contratações mais caras da história do futebol brasileiro, pasmem, pertencem a um único clube. E o top 10 acabou de mudar. Isso porque o Flamengo anunciou recentemente a contratação do atacante Luiz Araújo. E com isso, Leandro Damião, que lá em 2013 saiu do Internacional e foi para o Santos pela bagatela de 41 milhões e 600 mil reais e foi um flop gigantesco. Enfim, o Leandro Damião não faz mais parte dessa lista. Vitinho, 10º lugar da nossa lista, que teve 4 anos para justificar os 44 milhões de reais que o Flamengo pagou pro CSKA Moscou lá em 2018. E ele chegou falando que era o sonho de criança, aquela coisa toda, e de fato pode até ser, mas se eu tiver que resumir a passagem do Vitinho pelo Flamengo de 2018 a 2022 com uma única palavra, eu diria instabilidade. Nesses casos em que o jogador é muito caro e chega com uma expectativa desse tamanho de substituir o Vinícius Júnior, que tinha acabado de deixar o Flamengo rumo ao Real Madrid, é muito difícil. O jogador precisa ter cabeça forte, cabeça boa e muita bola, coisa que o Vitinho não tem. Comprado pelos mesmos 44 milhões de reais do Vitinho, e ele só tá na frente do Vitinho porque ele não flopou, e eu nem acho que vai, apesar da fase atual do Corinthians. O Fausto Vera saiu do Argentinos Júnior como uma grande promessa, 22 anos, o Corinthians adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, e nesse momento a fase do Corinthians não é boa e obviamente o Fausto Vera não tá se destacando, mas assim que o Corinthians começar a se arrumar, eu tenho certeza absoluta que o Fausto Vera vai ser um excelente jogador. Tem um negócio bem engraçado nessa lista, o mesmo jogador aparece 2 vezes e foi contratado pelo mesmo clube. Eu tô falando do Flamengo e do Gerson. O que tá na 8ª posição é o Gerson versão 2019, quando ele sai da Roma rumo ao Flamengo e custou basicamente aí uns 50 milhões de reais, foi 49, uns quebradinhos, mas 50 milhões de reais que ele custou pro Flamengo e obviamente não precisa nem falar nada, né? Correspondeu e muito. Dos Coringas do Jorge Jesus, o Coringa era ele, o Coringa Gerson, que jogava de 5, jogava de 8, de 10 no gol, aonde você quisesse, ele aparecia. Naquela temporada histórica do Flamengo, que ganhou a Libertadores, enquanto estava no trio elétrico comemorando, pingou o título do Campeonato Brasileiro. A gente tem 2 argentinos agora, um na 7ª e outro na 6ª colocação, e curiosamente comprados pelos rivais, Palmeiras e Corinthians. Na 7ª colocação, Flaquito Lopes, que saiu do Lanús no ano passado, no valor de 50 milhões e meio de reais. O Lanús ficou feliz da vida, reformou o seu estádio com a venda do Flaco Lopes, mas por outro lado o Palmeiras e o palmeirense ainda tem uma pulguinha atrás da orelha, até porque vários jogadores já foram testados de camisa 9, inclusive o Flaco Lopes, que mostrou alguns lampejos, mas o dono da posição é o Rony Rústico. Agora a gente tem que voltar quase 2 décadas para falar sobre Carlitos Tevez no Corinthians. Que passagem histórica, maravilhosa, de um cara que virou ídolo do corintiano, e eu tenho certeza que o corintiano vai concordar comigo quando eu falo que ele valeu cada um dos 60 milhões e meio de reais que o Corinthians pagou pro Boca Juniors. O Timão foi campeão naquele ano, em 2005, do Campeonato Brasileiro. O Tevez não só foi eleito craque da competição, como também foi o artilheiro do Corinthians no Brasileirão, com 20 gols marcados. Eu já me exaltei, a gente nem entrou no top 5, aliás, se você quiser me ver feliz de verdade, sabe o que você faz? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque o 5º lugar chegou no Flamengo para quebrar absolutamente tudo. O Arrascaeta saiu do Cruzeiro, custou 63 milhões e 700 mil reais aos cofres do Flamengo, e vou te falar, acho que o flamenguista pagaria de novo. De 2019 pra cá já são 11 títulos, contando com 3 Campeonato Carioca, mas você não vai vir me dizer que o Campeonato Carioca não conta, até porque esse ano, quando o Fluminense ganhou do Flamengo, contou, né? Então são 11 títulos, sim, do Jorge André Arrascaeta, contando com 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros. Você vai querer mais o quê? Além de tudo, ele é um dos líderes técnicos dessa equipe. Pra mim, é o cara mais diferente desse time do Flamengo, um dos caras mais diferentes do Flamengo nesse século. Se essa lista me disse a qualidade dos jogadores e não a quantidade de dinheiro gasto pelos times, com certeza o Gabigol não estaria em 4º lugar. Até porque o Flamengo pagou pouco menos de 80 milhões de reais nele, e pode ser que ele tenha flopado na Europa, tudo bem. Não foi bem no Benfica, não foi bem na Inter, inclusive foi de lá que o Flamengo resolveu tirar o Gabigol, mas aqui no Brasil ele é predestinado, não adianta você falar absolutamente nada. 2 gols lá no finalzinho do jogo contra o River Plate, gol na final da outra Libertadores da América que o Flamengo foi campeão contra o Atlético Paranaense, e ele é simplesmente o maior brasileiro artilheiro da história da Libertadores da América. Outro cara que passou pelo Benfica e não foi bem é justamente o 3º lugar da nossa lista, o Everton Cebolinha, foi contratado pelo Flamengo por 87 milhões de reais, e até o momento
momento a gente tem que falar que é um flop. De fato, ele melhorou um pouquinho com a chegada do Jorge Sampaoli, é um treinador que consegue explorar as melhores características dele, fez gol recentemente, mas tem que melhorar muito para justificar esse valor. Pedro, segundo o nosso critério que a gente utilizou no início do vídeo, vai ficar à frente do Everton Cebolinha, muito pelo que ele fez na temporada passada. Ele não foi bem na Fiorentina, quando ele chega no Flamengo ele não tinha muita regularidade, mas aí finalmente o Dorival Júnior chegou para acabar com aquela mentirada de que Gabigol e Pedro não podiam jogar juntos. Jogando os dois no mesmo time, o Gabigol se tornou um baita de um garçom e o Pedro foi o artilheiro do Flamengo e o rei da América na conquista do tricampeonato do Mengão. Se você prestou atenção nesse vídeo, com certeza você já sabe quem é o primeiro colocado. Tá com o Gerson aí na tela, editor, porque sim, o Flamengo pagou 92 milhões de reais ao Olympique de Marseille para repatriar o Coringa Gerson, que não começou bem a sua passagem no Flamengo, mas foi só chegar o Jorge Sampaoli, que já tinha trabalhado inclusive com ele no Olympique de Marseille, que ele já mostrou a que veio. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um jogador importantíssimo, não só nessa temporada, mas também nas próximas temporadas do Flamengo. O Gerson é um excelente jogador e é uma coisa que eu sempre falo, a bola é sempre redonda, jogador de futebol nenhum desaprende a jogar.